Diretoria do Goiás demonstra interesse na contratação do lateral direito Paulo Henrique, do Atlético Mineiro, mas pode ter chegado tarde demais nessa história. No vídeo de hoje quero trazer mais detalhes, a respeito não só dessa notícia, do jogador que também está na mira do Vasco da Gama, inclusive com uma proposta já oficial, até quando vai o seu contrato por lá e se faz sentido a contratação de um outro lateral direito por parte da direção do Goiás, principalmente já com a chegada do Bruno Santos. Será que teremos a renovação ou não do Apodi? Isso pode ser um indício, por exemplo, de uma procura de um outro jogador para a saída do experiente Apodi. E vim comentar sobre essas situações em nosso vídeo de hoje. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like e também se inscrever aqui no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás. Hoje teremos também Goiás e União Rondonópolis na disputa da Copa Verde. Estarei na Serrinha nesse duelo. Entretanto, pós-jogo apenas amanhã, tá bom? No período da manhã mesmo, no máximo às 10 horas, já sair nesse pós-jogo. Tomara que com a classificação do Verdão para as quartas de finais. Fechado? Outro recado que eu quero passar para vocês é do nosso apoiador aqui do canal, o Brasil Lava Rápido, para você dar aquela ducha rápida aí no seu veículo após esse carnaval por apenas R$11. Isso mesmo, você encontrando várias opções alternativas para deixar o seu veículo limpinho nesse começo de semana, sendo o Brasil Lava Rápido, 5 unidades espalhadas por Goiânia e também uma em Aparecida. Você encontra 3 unidades na Avenida Rio Verde, também no Jardim América e no setor leste Vila Nova. Além dessa ducha rápida de R$11, você encontra vários outros serviços personalizados, como por exemplo um polimento cristalizado, limpeza de estofados, ar-condicionado e muito mais. O nosso parceiro aqui do canal, o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, do Instagram e também no primeiro comentário fixado lá do pessoal do Brasil Lava Rápido. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre uma notícia envolvendo o nome do lateral direito Paulo Henrique, que estaria, no caso, sendo observado, monitorado pela direção do Goiás. O lateral direito de 26 anos de idade, essa informação que foi traga lá pelo pessoal do Imprensa Verde, muito obrigado a eles no Instagram, disse o seguinte, abre aspas, o Goiás monitora a situação do lateral direito Paulo Henrique, de 26 anos, do Atlético Mineiro. O atleta está na lista de empréstimo e não será aproveitado no Clube Mineiro. O Verdão poderá fazer uma proposta nos próximos dias. Além disso, o Vasco, Coritiba e o Necaxa do México também sondam o jogador. Vale lembrar que o Paulo Henrique ele assinou um pré-contrato com o Atlético Mineiro no final da temporada passada, após uma boa disputa do Campeonato Brasileiro da Série A com a camisa do Juventude. No total, na primeira divisão, foram 26 partidas, 17 delas como titular, 2 gols marcados e outras uma assistência, Inclusive ele que, apesar do rebaixamento do Juventude, foi um dos destaques da equipe de Caxias do Sul na primeira divisão. Teve uma proposta de renovação, do seu contrato, já que se encerrou em novembro de 2022, não aceitou. Aí sim, ficando livre no mercado, já estava basicamente fechado com um clube dos Estados Unidos, o FC Cincinnati, e surgiu o interesse do Atlético Mineiro, juntamente com o próprio técnico, o Kudê, que assumiu nessa atual temporada, que basicamente tirou o jogador do avião basicamente para os Estados Unidos e fechou esse contrato até dezembro de 2024 na equipe mineira. Por lá foi pouco aproveitado até aqui, das 5 partidas no total do Atlético Mineiro, ele ficou 5 vezes no banco de reservas e participou de apenas 3 delas, sendo 2 como titular. A torcida pegando um pouco no seu pé também, acabou sendo negociado agora, vai ser negociado com alguma equipe do futebol brasileiro. Nesse momento que eu estou gravando o vídeo, a informação do jornal Lance que garantiu que o jogador vai fechar com o Vasco da Gama, desembarcando na próxima sexta-feira para a realização dos exames médicos. Assim, caso seja aprovado, seria um empréstimo até o final dessa atual temporada, com uma opção, sem opção de compra no final do ano e tendo aí uma taxa de vitrine caso ele seja negociado nesse período que ele defende o Vasco da Gama, Então, segundo o portal Lance, praticamente fechado com a equipe Cruz Maltina. Mas não é impossível da gente imaginar uma reviravolta, enfim, apenas trazendo os detalhes a respeito dessa negociação, enquanto não tem papel timbrado, não tem ali nada firmado, os exames médicos realizados, não dá pra gente descartar essa importante informação. E uma busca também para um lateral direito nessa posição escassa do Goiás na temporada passada. Começou o ano também até com algumas soluções interessantes. O Lozano seria teoricamente um jogador importante, titular no decorrer da temporada, infelizmente não foi contratado. Agora, em relação ao Paulo Henrique, é um jogador que tem uma característica um pouco diferente. É mais rápido, bastante habilidoso, diria que ele até se assemelha em relação, por exemplo, ao Bruno Santos, lateral direito também, já fechado com o Verdão. Ele que tem 1,75 m de altura, na questão, o Paulo Henrique, destro, 26 anos de idade, uma boa saída de jogo, sempre faz aquela função
pela lateral direita e principalmente jogadas de habilidade, uma boa condução de bola, por exemplo, na saída de jogo e bons cruzamentos. Inclusive, quando o Matheus Peixoto defendeu o Juventude na Série A de 2021, várias assistências também saindo do pé do Paulo Henrique. Boas jogadas bem trabalhadas, né? Uma boa velocidade e também controle de jogo. Na partida contra o Goiás, inclusive, foi muito bem naquela ala direita, dando bastante trabalho na Série A do ano passado. Contra o Hugo, né? O Hugo que estava na lateral esquerda naquele jogo, inclusive bastante ativo na bola aérea, na bola parada, ajudando também para retirar. Nos contra-ataques, um jogador que tem uma grande explosão, inclusive no jogo contra o Coritiba, na Série A do ano passado, chegou a 37,42 km por hora, sendo o 6º jogador mais rápido do ano dentro do futebol internacional. Realmente absurdo, né? Essa explosão de quase 40 km por hora do lateral direito Paulo Henrique. Também marcou um bonito gol contra o Flamengo, mostrando também as suas armas ofensivas. Acabou não tendo, né, tanto espaço no Atlético Mineiro, a torcida pegando um pouco no seu pé, mas de fato é sim um bom jogador. Não diria que muito melhor do que o Bruno Santos ou muito melhor do que o Maguinho, mas é mais consistente, mais ofensivo, sabe defender também de forma mais inteligente. Gostaria sim de ver o Paulo Henrique no Goiás. Vamos ver aí a finalização dessa história. Fato é que existe sim esse interesse e até mesmo, por que não, uma proposta do maior do Centro-Oeste. Só para finalizar aqui o nosso vídeo, comentar rapidamente sobre a carreira do Paulo Henrique, ele que começou ainda nas categorias de base do Londrina, estreando no time principal na temporada lá de 2016. Passou no Irati, no interior do Paraná, em 2016 e 2017, também no Operário naquela mesma temporada. Jogou no União Beltrão, o Metropolitano também lá de Santa Catarina, fez um bom campeonato estadual na temporada de 2019 e terminou o ano no Atlético Tubarão. Foi contratado para o Paraná Clube na temporada de 2020, onde jogou a Série B naquele ano e foi bem, né, na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. 34 jogos, um gol marcado e outras 3 assistências, todas as partidas dele como titular. Teve uma média de 89 minutos dentro de campo e 8 cartões amarelos. Com essa sua boa participação na Série B, naquela ocasião com apenas 24 anos, despertou o interesse do Juventude. A sua primeira temporada na Série A, 17 jogos, 7 deles como titular e 2 assistências. Agora em 2022, como eu falei para vocês, 26 atuações com 2 gols marcados e um passe na primeira divisão do futebol nacional e até aqui 3 partidas no Atlético Mineiro. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários também sobre o Paulo Henrique, lateral direito de 26 anos de idade. Como eu falei, existe sim esse interesse do Goiás, do Coritiba, do Vasco e do Necaxa, essa equipe do futebol mexicano. Nesse momento que eu estou gravando o vídeo, ainda nesta quarta-feira, o jogador está sim bem mais próximo do Vasco da Gama. Ficarei atento a respeito desse assunto e trago aqui para vocês, mas fato é sim um jogador interessante, razoável para uma posição muito escassa aqui no futebol brasileiro. Não é o melhor jogador da sua posição, entretanto, com a falta de bons atletas à disposição do mercado, acaba que o Paulo Henrique é sim uma opção, diria que até fantástica, no mercado da bola. Seguindo aqui no vídeo, quero responder, ou tentar responder aquela pergunta, né, que eu questionei aqui no começo do vídeo, com um interesse em mais um lateral direito. Então, basicamente, o Apodi está descartado para a sequência da temporada? E a resposta é que não, já que o Goiás irá sim contar com 3 jogadores para essa posição na disputa das suas principais competições, que já está aí batendo na porta, né? Série A do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. A tendência é que todas elas, tomara que seja assim, né, simultaneamente, caso o Verdão avance também na disputa da Copa do Brasil. O Apodi, que tem contrato só até o final do Campeonato Goiano, até um pouquinho mais ali no finalzinho do mês de maio. O Goiás, como o Maguinho não está dentro dos planos, a tendência é que seja negociado. Atualmente apenas o Bruno Santos e o Diego, né? O Diego das categorias de base, que pode também fazer essa função tranquilamente. O Dieguinho, a tendência é que seja aproveitado no meio de campo. Desta forma, mais um lateral direito pode sim chegar no Verdão até a disputa da Série A, mesmo com a presença do Bruno Santos e do próprio Apodi. Isto porque a gente pode voltar um pouquinho mais no tempo. Obviamente, o planejamento pode mudar, algumas coisas vão modificando, mas naquele momento que o Goiás estava fechado com o Raul Lozano, também acertou a contratação do Michel Macedo. Aí depois o Lozano melou e ficou só acertado com o Michel Macedo, logo surgiu o nome do Bruno Santos. O Bruno Santos fechou e o Michel Macedo melou. Então assim, o Goiás queria pelo menos 2 laterais direitos e vale lembrar, naquele momento o Maguinho nem estava tão queimado assim com a torcida, já que não tinha, por exemplo, aquelas grandes falhas nas suas partidas, né, no começo do Campeonato Estadual. Então o Goiás trabalhava sim com a possibilidade do Maguinho e mais 2 laterais de ofício, né, para a posição pelo lado direito. Então não está descartado até o momento nessa permanência
do Apodi para a sequência do ano. Inclusive o Edmir, quando foi perguntado sobre isso, disse que era uma boa dor de cabeça para a sequência da temporada. Vou deixar aqui na tela final também ele comentando sobre o Apodi. Quero saber a sua opinião para falar aí sobre o ponta direita, né, lateral direito de 36 anos, 5 partidas até aqui, 2 gols marcados e 1 assistência. Encaixa muito bem nesse esquema do técnico Guto Ferreira. Vamos ver, se tiver condição física, na minha visão, o Apodi pode ser muito útil nessa temporada de 2023. E só para finalizar aqui o nosso vídeo, além dessa questão dos laterais, quero comentar rapidamente sobre a provável escalação. Você que está assistindo esse jogo, esse vídeo antes da partida, né, para comentar sobre Goiás e União do Mato Grosso, de Rondonópolis, nessas oitavas de finais da Copa Verde, 8 horas da noite no estádio da Serrinha. Como eu falei, estarei presente nesse compromisso amanhã, quinta-feira, no período da manhã. Trago aqui o nosso pós-jogo no canal, tá? Provável escalações segundo o pessoal do Feras do Esporte, da Rádio Band News. Valeu demais aí a galera. Matheus Alves, o goleiro, Bruno Santos na lateral direita, Sidmar e Edu na zaga e o Heron fazendo uma espécie de lateral esquerdo, até mesmo um terceiro zagueiro naquela posição. O Willian Oliveira e Johnny Lucas como os dois volantes, Marquinhos Gabriel um pouco mais avançado, Palácios na ponta direita, Gabriel Novaes centralizado e o Alisson possivelmente na ponta esquerda. Olha, é um bom time por ser uma escalação, digamos, reserva. E eu já havia comentado isso sobre a análise, né, do elenco do Goiás para esse ano. É sim um time muito competitivo para a sequência do ano. Pode não ter aquele entrosamento muito grande, né, obviamente atuando muito pouco, mas com algumas outras chegadas. Por exemplo, lateral esquerda, acho que o Hugo é um pouco melhor do que o Heron ali improvisado, né? Até mesmo o Sander ou o Bruno Melo podem fazer essa função eventualmente, algumas partidas importantes na Série A. Vamos pensar também do Gabriel Novaes se adaptando muito bem no meio de campo. O Willian Oliveira juntamente com o Johnny Lucas não é uma dupla de se desprezar. Eu diria que assim, esse time com a presença, por exemplo, do Tadeu no gol e talvez um lateral esquerdo, vamos colocar ali o Sander, eu diria que é melhor do que aquele que jogou a Série A do ano passado com a camisa do Goiás. Dá pra dizer que quase durante toda a temporada. Se a gente olhar, por exemplo, os dois zagueiros, né, até é parecido. O Sidmar, o Edu é bem seguro, eu acho ele bem semelhante com o Lucas Alter. O Bruno Santos é melhor do que o Maguinho. Nos dois volantes, o Willian Oliveira e o Johnny Lucas, na minha visão, tem até mais qualidade do que o Auremir e o Caio Vinícius, obviamente. O Marquinhos Gabriel mesmo. O Alisson com o Dada Belmonte, acho o Dada um pouco mais esforçado, mas enfim, eu acho que o Alisson pode provar mais valor. O Palácios em relação ao Vinícius, eu vejo o Palácios com mais bola. E o Gabriel Novaes em relação ao Pedro Raul, obviamente não tem como comparar ainda. Mas é assim, um bom time reserva por parte do Goiás. E é óbvio que não vai jogar só com esse sempre, mas só fazendo essa ponderação aqui, né, de uma provável escalação do Verdão. E com boas alternativas mesmo, com um elenco alternativo, dá para passar nessa disputa da Copa Verde, por que não nas próximas fases também, utilizando esse time mesclado com a presença de outros garotos das categorias de base, principalmente no banco. Quero saber a sua opinião sobre essa escalação na Copa Verde e seu palpite para esse compromisso dentro de casa. Esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever aqui no nosso canal e fortalecer o Goiás News, ajudar a gente a chegar nessa marca de 7 mil inscritos, que já está bem próximo, conto com a ajuda de cada um de vocês. Vou deixar o nosso canal de cortes também, o Cortes do Goiás News, lá a meta é chegar a essa marca de 1000 inscritos. Peço também para você ir lá se inscrever, ajuda bastante a assistir os nossos outros vídeos e também ficar atento, que amanhã no pós-jogo também nessa partida da Copa Verde. O link do Brasil Lava Rápido, nosso apoiador aqui do canal, você encontra no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!